primeira efusão no Espírito que gera o coração de Jesus nas mãos, no ventre, no Rahamim de Maria. Quais seriam as características deste imaculado coração? De quem Simeão depois diria: uma espada traspassará a tua alma. Veja, nesta imagem, a profecia de Simeão: uma espada traspassará a tua alma. A mãe unida à dor do filho, o filho com o coração transpassado e a mãe com a alma transpassada. Mas o que é que preparou? Eu gostaria de dizer para você 7 características do imaculado coração de Maria que nós devemos pedir e até mesmo imitar. Primeiro, nós acabamos de ouvir, Maria estava em silêncio. A primeira característica de um coração que quer gerar o coração de Jesus no ventre, porque isto é para todos nós, a palavra em nós também se fará carne e habitará, e vai gerar novas atitudes, e vai gerar Jesus dentro de nós, pelo fogo do Espírito, pela água do Espírito. Nós também temos a mesma missão de Maria: sairmos daqui grávidos de Deus. Você está ouvindo a palavra, não apenas para compreender ideias novas, você está recebendo sementes do verbo, você está recebendo a fecundação espiritual de Deus, que quer gerar no seu Rahamim, não mais no útero de carne, mas no seu coração, quer fazer de você também um novo coração. Como disse Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: a minha vida presente na carne eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Os santos canonizados pela igreja são pessoas que a gente olha para ele e não vê a irmã Benigna. Ontem passou uma entrevista bonita aqui, uma reportagem bonita na Canção Nova sobre a irmã Benigna lá de Belo Horizonte. Dom Valmor falou bonito, iniciou o seu processo de beatificação. Você olha para a irmã Benigna e não vê a irmã Benigna, vê o próprio Jesus. Aliás, no dia do coração de Jesus, agora sexta-feira que vem, em Taubaté, nós teremos o início do processo de beatificação de um bispo do Sagrado Coração de Jesus, chamado Dom Antônio do Couto. Sabe que ele foi para Roma, fez doutorado, e o doutorado dele está em latim. Essa semana ainda tive a oportunidade de reler a tese de doutorado dele. É sobre a importância de confessar todos os pecados e não apenas alguns. Ele era doutor em direito canônico e escreveu uma tese sobre a integridade da confissão. De integritate confessiones, apud patres tridentini. Às vezes a gente conta um pecadinho mais ou menos, né? Traí minha esposa. Dom Couto nos ensina que é preciso dizer quantas vezes, que é preciso dizer com quantas mulheres, que a confissão deve ser integral. Claro que se você esquecer uma ou outra, Deus supre, mas não é assim. Padre, pequei. Sim, mas qual o pecado? Vários. Mas quais vários? Não, alguns. Quantos anos? Muitos. Quantos anos faz que você não se confessa? Muitos. Não basta. Então essa é a tese de doutorado de Dom Couto. Veio para Taubaté, se tornou bispo diocesano e teve um derrame cerebral que o deixou preso a uma cama. Eu cuidei de Dom Couto 4 anos como seminarista. Aprendi muita coisa da minha vida de padre na sala de aula, mas muita coisa ali cuidando de Dom Couto, dando banho,
ajudando a missa, e eu vi o que é uma pessoa fazer uma tese de doutorado sobre confissão e passar mais de metade da sua vida doente, atendendo confissão das 9 ao meio-dia, das 14 às 17 horas, todo dia. Isso é santidade. No dia do coração de Jesus, nosso bispo Dom Carmo João Roden vai inaugurar em Taubaté o processo de beatificação de Dom Antônio do Couto, para que todo o povo possa olhar para ele e reconhecer não uma pessoa que merece o nosso elogio e o nosso aplauso, mas reconhecer nele rastros de um Deus que diz: quem ama se faz. E pela resposta que Dom Couto deu à graça que ele recebeu, então o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, também na figura deste santo, para quem agora eu peço uma carinhosa salva de palmas. Maria é assim, é um exemplo. Maria para nós é um estímulo. Maria para nós é a certeza de que pode dar certo, que Deus tem um colo para mim. Quem quer o colo de Deus, diga amém. Muito bem, eu também. Mas como é que era este colo de Maria? Em primeiro lugar, era um coração silencioso. Este ano, no dia 20 de maio, nós celebramos o 46º Dia Mundial das Comunicações. A Canção Nova estava sintonizada com este dia. E o tema da carta do Papa Bento XVI para este ano foi silêncio e palavra. Vivemos num mundo muito barulhento, é ou não é verdade? Diante de um mundo muito tagarela, estamos o tempo inteiro falando, lendo, ouvindo, ligados, plugados, celulares, televisão, rádio, tudo fala. Maria cala. Primeira característica de um coração semelhante ao coração de Jesus e inspirado no coração de Maria, é o coração silencioso. Levante a mão e diga: Senhor, eu quero um coração silencioso, ensina-me a calar, ensina-me a caminhar no silêncio e no compromisso, assim como Maria. Amém. Segunda característica do coração de Maria é a escuta. O coração imaculado de Maria não apenas faz silêncio, ele escuta. Gente, escutar não é o mesmo que ouvir. O imaculado coração de Maria é silencioso, mas é atento. Maridos que escutam as esposas, esposas que escutam os maridos, pais que escutam os seus filhos. Quando a gente diz: Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso, passa por aí, pelo silêncio e pela escuta. Levante a mão e diga: Senhor, abre meus ouvidos para que eu saiba escutar as alegrias e os clamores dos irmãos, que eu saiba escutar a mensagem do céu no anjo Gabriel e a mensagem da terra na prima Isabel. Amém. Mais uma coisa, a terceira característica do coração de Maria é um coração que pondera. Depois de calar, de escutar, é preciso pensar. E Maria pensava o que poderia significar semelhante saudação. Você que veio aqui e você que está em casa, parado, sentado ali naquele sofá, refletindo sobre esta meditação, nas mãos de Maria encontramos o coração de Jesus. Você está pensando, você está discernindo, ainda você não está decidindo, você está refletindo. O que isto significa
na minha vida. Tivemos a pregação do Padre Vicente, logo mais teremos outra pregação, teremos a missa, e você vai ponderando. O cristão é alguém também que estuda. Tem gente que pensa que Deus nos fez só da cabeça para baixo, só coração e pé. Não, Deus nos fez pensantes. Então pensar é um jeito de louvar o Criador. Fecha aspas, Santo Agostinho. Então, levante a mão e diga: Senhor, dai-me um coração que pensa, que reflete, que é crítico diante da realidade. Tira de mim o coração ingênuo, a fé temerária. Dai-me um coração que pondera, dai-me um coração prudente. Amém. E então o fruto da sua ponderação é a quarta característica do Imaculado Coração de Maria. É um coração que pergunta. Maria tem o Imaculado Coração de Maria pergunta. Tem muita gente que tem medo de fazer pergunta. Gente, perguntar é um jeito de amar. Quem pergunta tem coração aberto, ouvidos abertos. O bom professor não é o que dá respostas, é o que sabe fazer perguntas. Educar, pai, mãe, é muito mais a arte de perguntar para os seus filhos do que dar lições e conselhos para os seus filhos. Jesus era um perguntador de marca maior. Olhem, aos 12 anos, no templo, Maria diz, primeiro diz que Jesus estava entre os doutores, ensinando e fazendo pergunta. Depois, Maria chega e diz: filho, não sabias que estávamos aflitos, te procurando? Faz uma pergunta. E Jesus responde com outra pergunta: e vocês não sabiam que eu devia estar aqui ocupando das coisas do meu Pai? Então o diálogo entre Jesus e Maria é um diálogo de perguntadores. Hoje os professores estudam pedagogias de ponta, em que dizem que ensina melhor quem é construtivista. O construtivismo não é nada mais do que a habilidade de perguntar. Se ao final do dia você lembrar, comece a se perguntar quantas perguntas você fez naquele dia, e você vai ver que nós somos uns tagarelas, que a gente não pergunta nada para ninguém. Pergunte o que está sentindo, como é seu nome, de onde veio, para onde vai. Perguntar é um jeito de amar. Responda comigo. Repita, por favor. Perguntar